Não tem ninguém intermediário entre o Senhor e nós mais. Acabou. Não há mais essa intermediação. Qual é a função nossa? Qual é a função dos apóstolos, profetas, dos mestres? Qual é a nossa função? Qual é a função nossa? É conduzir as pessoas ao Senhor. É dar o testemunho que existe o Senhor como Espírito, para habitar no Espírito delas. Olá, irmãos. Continuando a nossa comunhão aqui, desfrutando das coisas do Senhor, da felicidade de sermos cristãos, da felicidade de sermos membros do corpo de Cristo, da felicidade de ter o Senhor em nosso espírito. Continuando nessa comunhão, lembra que eu falei da palavra, né? Do está consumado, né? Tereleskai. Eu falei dessa palavra. Então, é por isso que Paulo fala da cédula que nos era negativo, que o Senhor cravou com ele na cruz. Então, como ele não tinha nada para ser condenado, então é a listagem dos nossos problemas, dos nossos pecados que ele cravou com ele na cruz. Por isso que Paulo fala aqui. Então, amados irmãos, as coisas do Senhor, elas são simples, delicadas, maravilhosa e profunda. É de uma profundidade imensa. No Evangelho de João, na conversa do Senhor com a samaritana, eu não vou ler aqui, vou só citar. E depois que o Senhor fala com ela, que os discípulos voltam e se deparam com ele falando com a mulher, eles ficaram até surpresos. Aí o Senhor falou, olha, nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come. Mas ele disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu tesouro para a vida eterna, de certo que se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, vós entraste no seu trabalho. O Senhor Jesus disse que eles iam entrar em campo que eles não semearam. Então isso quer dizer, irmãos, que nós não sabemos nada sobre as coisas do Senhor. São coisas espirituais. São coisas espirituais, nós não podemos achar que nós sabemos alguma coisa. Ele falou para eles, vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa, para a cega. Eu, porém, vos digo, que já é hora de ceifar, que os campos estão brancos. Ele diz que nós íamos entrar em campo que nós não semeamos. Se nós não semeamos, então quem que foi que semeou? Quem que semeou esse campo, então? Será que são homens que semearam? Na parábola do semeador, ele falou, eis que o semeador saiu a semear. Depois, quando ele explica essa parábola, ele fala que o semeador é Deus. Ele diz que o semeador é Deus. Então, nós não sabemos nada das coisas do Senhor. Ele falou para que nós orarmos para que o Senhor envie ceifeiros, mais ceifeiros. Não é para enviar semeador, mas ceifeiros que saem a colher. Porque Deus já semeou.
já se semeou no coração dos homens. E nós somos ceifeiros. Nós damos testemunho do Senhor. Nós testemunhamos que o Senhor ressuscitou. O Senhor morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e habita em nosso espírito. Nós damos esse testemunho. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele sangue derramado, nos libertou dos nossos pecados. Nos tornou apto a ter comunhão com Deus. Essa comunhão estava interrompida por causa do pecado. Hoje não interrompe mais, mas estava interrompida. Os vossos pecados e vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Está no livro de Isaías. Mas quando o Senhor ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, qual foi? Para os apóstolos, qual a primeira coisa que ele falou? Paz seja convosco. Porque a paz está restabelecida entre nós e Deus. Foi restabelecida essa paz. Hoje nós podemos descansar nessa verdade. Então é esse testemunho que nós damos, do sangue e da palavra do Senhor. Não tem ninguém intermediário entre o Senhor e nós mais, acabou. Não há mais essa intermediação. Qual é a função nossa? Qual é a função dos apóstolos, profetas, dos mestres? Qual é a nossa função? Qual é a função nossa? É conduzir as pessoas ao Senhor. É dar o testemunho que existe o Senhor como Espírito, para habitar no Espírito delas. Que o Espírito daquela pessoa foi criado para isso, para conter Deus. É isso que nós temos que falar. O Senhor falou que nós íamos ter o Espírito Santo, o Espírito do nosso Espírito, que nos conduziria a toda a verdade. Ele não falou de livros, nem de palavra escrita, ele não falou isso. Porque o ministério da palavra escrita se encerrou com Moisés. Com Moisés acabou a lei e os profetas. Monte da Transfiguração, ele levou aqueles irmãos lá, se transfigurou diante deles, para que eles vissem o que é o reino de Deus, que é a presença de Deus no espírito da pessoa, que no caso era no espírito dele. E quando Pedro falou em fazer 3 tendas para habitar lá, uma para Moisés, outra para Eli e outra para o Senhor, Deus interrompeu ele e falou: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Paulo falou a mesma coisa. Se o ministério da letra, o de Moisés era o ministério da letra, ele falou. Se o ministério da letra foi revestido de tanta glória, como não será de muito mais glória o ministério do Senhor, o Espírito? Moisés morreu, foi sepultado, e o Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou. E hoje ele tem um ministério como o Espírito em nós, que dispensa vida. Essa realidade, o Senhor deu muito mais ênfase que a volta no futuro para buscar a igreja. Eu vim para que vocês tenham vida. Isso é algo que se dá em nosso espírito. Ele está em nosso espírito. Nós voltaremos a conversar nesse assunto. É um assunto muito gostoso. Não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Jesus é o nosso Senhor.